Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer ao movimento e ao professor Carlos de Caldas por este convite. Gostava também de agradecer a todos os presentes e interessados sobre esta temática. E eu penso que hoje, ao contrário de 30 ou 29 dias por mês que só ouvimos falar de dívida soberana, vamos falar de dívidas que estão para lá das dívidas soberanas, mas que são as verdadeiras dívidas soberanas da nossa vida, ou seja, no fundo, da dividocracia em que nós vivemos, depois sustentados num outro determinado regime, que eu diria quase de mafiocracia. Não podemos esquecer que a dívida é um dos maiores negócios das últimas décadas, nomeadamente ao nível do mundo ocidental, e que foi criado uma nova realidade de endividamento que não existia, portanto é uma realidade relativamente nova, que não existia em Portugal há alguns anos atrás. Eu começaria por uma descida aos infernos, neste primeiro capítulo, e depois dessa descida aos infernos, dar algumas pistas de alguma coisa que poderia vir a ser feito em termos sistémicos e integrados, sendo que isto é uma problemática que não tem apenas uma linha de ação, tem que ter um conjunto de linhas de ação, como vamos ver, aos mais diversos níveis. E, portanto, vamos olhar inicialmente ao enquadramento e depois também rapidamente passar à questão de possíveis soluções ao nível sistémico integrado, que é, no fundo, este segundo capítulo. O primeiro quadro é de uma evidência absoluta, é quanto maior num primeiro momento nós tivermos uma expansão ao nível de endividamento, seja endividamento soberano, seja endividamento de uma empresa ou de uma família, o segundo momento, que é o momento que vem no lado direito do quadro, vai estar cada vez mais restringido. Há quem defenda até que o primeiro momento, se for demasiado forte, o segundo momento é absolutamente incomportável. E essa, de facto, tem vindo a ser a minha opinião. E aquilo que vamos ver a seguir é o crescimento do crédito à habitação em Portugal, não é nos últimos 300 anos, é desde 1990. Eu comecei a trabalhar numa consultora americana ali por volta de 1996, estávamos cerca de 18 mil milhões de euros de crédito à habitação. Mais grave ainda do que este crédito à habitação é que este crédito à habitação resulta na criação de dinheiro em que se vendeu e especulou-se em termos imobiliários a preço de especulação imobiliária, passando a explicar, foram comprados imóveis e foram feitos investimentos em câmaras, em países, etc., a topo de especulação imobiliária ao nível da construção. Este modelo resulta fundamentalmente da proximidade existente entre a banca e a construção, e entidades de construção. Nós temos em Portugal a Mota-Engil com o BES, temos a Teixeira do Arte com o BCP, e obviamente depois uma capacidade de escoamento de produção através de crédito à habitação. E se nós olharmos, por exemplo, ao congelamento das rendas e à normalidade que foi congelar as rendas durante tanto tempo pós-25 de Abril, significa que havia que manter protegido um mercado de venda de crédito à habitação e, portanto, fez-se um excelente trabalho e criou-se, de facto, mais de 114 mil milhões de euros de crédito à habitação. Só para termos uma noção, nós neste momento temos cerca de 86 mil milhões de euros em crédito a empresas. Portanto, resolveu-se investir o crédito num setor absolutamente não produtivo e, mais do que isso, empolando os preços com que estavam a ser vendidos estas casas. Mas não chegou apenas a esta dimensão, também tivemos um crescimento absurdo ao nível do crédito ao consumo. Eu recordo, na altura do meu pai, provavelmente havia o cartão Unibanco e pouco mais, e de repente houve um boom de cartões de crédito ao consumo, automóvel, etc. E basicamente todos os modelos eram baseados numa coisa chamada Free Market Model, em que os bancos constituíam-se, os bancos de retalho, unidades de produto. Essas unidades de produto eram especializadas em montar crédito à habitação, crédito pessoal, cartões de crédito. Também havia uma unidade de produto de fundos de investimento, havia também que externalizar dos balanços essas realidades e, portanto, o modelo depois baseava-se numa realidade de venda agressiva por todos os canais de distribuição, desde os balcões, ao call center, ao telemarketing, às cartas que as pessoas recebiam com os cheques que se permitia recortar e que esses cheques levantavam-se com o próprio nome ao balcão e assinava-se uma livrança. E, portanto, houve todo um modelo de venda de crédito agressiva, porque basicamente era o produto do século, ou do final do século XX. Recordo que este valor de menos 6, ou seja, esta redução que está a haver ao nível do crédito ao consumo, tem muito pouco a ver com o crédito ao consumo que tem vindo a ser pago. Se nós olharmos para os milhares de milhões que têm vindo a ser provisionados pela nossa banca, nós estamos a ver milhares de milhões de provisões ao nível de provisões por imparidades, e quando nós nos preocupamos fundamentalmente nos telejornais pela solvabilidade dos bancos, e dizendo como é que é possível aguentar a demonstração de resultados de um banco, há um país por trás disto a ser abatido ao ativo. Ou seja, há famílias e empresas que entram em cumprimento, são provisionados esses créditos e, portanto, sempre que ouvimos falar em provisões por imparidades, não é um problema de um banco, é um problema de milhares e milhares de empresas e milhares de famílias que já não conseguem suportar o peso das suas dívidas. E estamos num país que existem quase 4,4 milhões de endividados. Ou seja, estamos a falar de 42% da população total, nem é a população adulta. Portanto, este quadro, qualquer parceiro nosso estrangeiro, quando vê que 42% da população total portuguesa tem algum tipo de dívida, quando temos cerca de 2,3 milhões de crédito à habitação e temos 3,6 milhões
de crédito ao consumo ficam absolutamente assustados, e mais assustados ficam quando souberam que fizemos práticas de crédito à habitação de 30, 40 ou 50 anos. Muitos desses créditos ultrapassam a vida profissional das pessoas e vão entrar pela própria pensão, que provavelmente vai ter um corte acentuado, portanto, automaticamente um modelo de insustentabilidade total. E temos que recordar esta verdade, que embora tenhamos muito mais crédito à habitação, e temos uma franja de 20 e tal mil milhões de euros de crédito ao consumo, quando olhamos para os juros, e aqui só estamos a considerar juros e comissões, e nem estamos a considerar as penalizações. Eu recordo, por exemplo, o Barclaycard, quando se atrasa um dia ao pagamento, leva 40 euros mais imposto de selo, e portanto há uma política predatória em determinado tipo daquilo que se chama sociedades financeiras de aquisição de crédito, e portanto basicamente nós temos um desequilíbrio que é muito capital investido em crédito à habitação, menos em crédito ao consumo, mas quando olhamos para aquilo que pesa ao nível das famílias, claramente é o contrário. Portanto, há um problema ali vermelho grande ao nível de tudo o que tem a ver com crédito ao consumo e crédito pessoais, cartões de crédito, crédito revolving. Eu recordaria que havia um princípio do Banco de Portugal, e sei que está aqui uma pessoa do Banco de Portugal, que era quanto maior fosse o incumprimento na nossa praça, maior era a taxa de juros permitida. Isso significava o quê? Que quando chegássemos ao incumprimento de 40%, provavelmente estavam-se a praticar taxas de 55%. E é claro que esse paradigma foi quebrado, e uma das coisas que fizemos em termos de ativismo desde há 4 anos atrás era exatamente lutar por nova regulação, mas ainda estamos a permitir taxas de 20 a 22,5%, e além disso, penalizações absolutamente absurdas, quando a pessoa faz um pagamento de 15 euros, pode levar com 30 ou 40 euros de penalização. E portanto continuamos a ter um desequilíbrio profundo, não via taxa de juros, mas via comissões e penalizações. Para termos uma noção, o Banco de Portugal permitiu em Portugal taxas de juros de 37,4%. Portanto, estamos a falar quase 40%. Qual é a fronteira da agiotagem? Mas, obviamente, 37,4% parece que está muito para lá. E, obviamente, como um país que não cresceu em termos de PIB, nós tivemos o endividamento, e estamos só a falar de endividamento dos particulares, não são os 134% de endividamento face ao PIB do soberano. Estamos a falar do endividamento só do crédito à habitação, mais ao consumo, face ao PIB, cresceu exponencialmente. E porquê? Porque se o PIB manteve-se, que é o denominador, totalmente estável, houve um crescimento muito acentuado pelas políticas agressivas de venda de crédito, obviamente atingimos os valores na ordem dos 87% face ao PIB, que tem um problema mais grave, que é nós estamos a ver naquele segundo momento cada vez mais acentuado. Tivemos um crescimento muito agressivo e temos outro problema gravíssimo, que é, enquanto nós temos um dos maiores endividamentos particulares da Europa, temos um dos menores PIBs per capita da Europa. Mesmo após terem destruído 20% do PIB grego, o PIB grego em 2013, eu gostaria de ver quais são as contas, dizem que o PIB grego era inferior ao nosso, em 2013 o PIB per capita era superior ao nosso. Isto significa fundamentalmente uma realidade incontornável, que é a pressão deste sobreendividamento incide sobre esta segunda dimensão de compras, poupança e doação e destrói a zero qualquer possibilidade de poupança. Qualquer pessoa que faça hoje em dia um seminário para incentivar a poupança provavelmente poderá ser agredida pela audiência. Não há qualquer possibilidade de doação e mesmo as compras limitam-se exatamente à parte mais essencial e muitas vezes nem o essencial. Portanto, as pessoas rateiam fundamentalmente comprimidos, as próprias mercearias começam a sentir que as pessoas vão selecionando produtos, porque basicamente o nosso PIB per capita é consideravelmente inferior e não precisamos, quando olhamos para aquele quadro de Luxemburgo, não. Mesmo Espanha está com 21.892 em 2013, mais de 30 e tal por cento acima do nosso. É consideravelmente diferente, perdão. E temos depois vários problemas, e aqui deixava um repto que também já deixei lá em cima. Primeiro, o desemprego crescente. Vamos esquecer aquela taxa de 13,9, da mesma maneira que a certa altura teve que se inventar a taxa anual efetiva revista, porque a taxa anual nominal que os bancos faziam não refletiam os custos de uma taxa de juro. Também temos que passar a falar da taxa de desemprego efetiva revista. E efetivamente, sempre que anunciarmos 13,9, temos de dizer, não, vai ser 13,9 nominal. Mas a taxa de desemprego efetiva revista são 20%. E então quais são os critérios? Então estamos a pôr os ocupados, estamos a pôr as pessoas que só têm uma hora de emprego por semana, estamos a fazer as pessoas que não responderam a uma carta da Segurança Social, porque muitas vezes não as recebem, automaticamente saem das estatísticas, etc, etc, etc. E portanto nós temos um primeiro D dramático para este problema de sobreendividamento, um segundo que é o divórcio, basicamente a primeira década deste milénio, mais do que duplicámos a taxa de divórcio. É claro que há aqui um enviesamento, estamos a falar por 100 casamentos e também houve uma redução dos casamentos, e estamos a falar de um povo doente neste momento. Estamos a falar de um caso brutal ao nível de depressão, consumo de psicotrópicos, e portanto em termos anímicos da alma humana,
temos imensa dificuldade, muitas vezes, em olhar para uma realidade que não é só tratar em termos financeiros, é tratar em termos psicológicos e dar um alento a pessoas que andaram a levar tiros nestes últimos anos. E quando eu falo em tiros, é ter uma empresa que todas as semanas leva uma multa fiscal, por uma coisa qualquer que se passou em 2009 e 2010. Isto causa um cansaço e um desgaste, quer seja uma empresa ou uma família, que a certa altura já não estamos todos doentes, não sei como. Isto também foi outra tendência que se deu e foi provado ao Banco de Portugal a 1 de março de 2011, ao vice-governador do Banco de Portugal, que era quando a banca portuguesa tinha um endividamento de cerca de 170%, quase 180% face aos depósitos, ou seja, nós tínhamos 100 depósitos, mas andámos a emprestar 170, 180, adivinhemos de onde é que veio o restante. Portanto, houve um conjunto de bancos completamente irresponsáveis que nos emprestaram dinheiro e, portanto, nós conseguimos ainda dinamizar mais este mercado de crédito e impelar ainda mais os preços. E quando esses bancos, após o resgate, a certa altura, e mesmo antes, começaram-se a dizer não, vocês não podem conceder mais crédito, aquilo que aconteceu, as pessoas que precisavam de liquidez, e está aprovado num paper que desenvolvi em 2010, 2011, é que as pessoas começaram a ir à procura de créditos mais caros, passando a explicar, iam ao Montepio, o Montepio dizia não, era uma taxa de 9 ou 10, mas tinham ao lado uma Cofidis ou uma CTLM com 18, 19 ou 20, e portanto o preço relativo dos créditos teve tendência sempre a aumentar. E obviamente, apesar dos telejornais, todos os meses o Banco de Portugal reporta valores de incumprimento e todos os meses o incumprimento tem vindo a subir. E depois temos que também ter atenção que a banca, obviamente, tem os seus números e quando nós fazemos provisões, constituímos provisões por crédito incumprido, isso significa que depois podemos abater esse mesmo ativo, esse mesmo crédito incumprido. E, portanto, muitas vezes, até estes próprios números, que já são uma desgraça, estamos a falar de, obviamente, números um pouco mascarados. 5 minutos. Aqui, cada vez mais, eu vou passar este quadro, tem a ver com o número. Em 2010, o Eurofund, que é um instituto muito ligado a Bruxelas e Estrasburgo, e, portanto, não tem qualquer razão política para dizer isto de uma forma enviesada, dizia que 1 em cada 4 europeus estava em risco de sobreendividamento. Europeus. Portanto, não estamos a falar dos mais pobres da Europa como somos nós, não. 1 em cada 4 europeus. E, basicamente, isto distingue 3 tipos de endividados. Os insolventes, ou os que já não pagam, portanto, entre insolventes e os incumpridores, aqueles que efetivamente ainda têm uma relação com o crédito saudável e aqueles que, apesar de irem pagando, estão efetivamente com a corda ao pescoço. Se nós aplicarmos esta taxa com alguns ajustes, nós estamos a falar de 2 a 2,5 milhões de sobreendividados em Portugal. E, portanto, é um problema gravíssimo, não se resolve de um segundo para o outro, como, por exemplo, o desemprego. E eu não quero chocar ninguém, porque uma pessoa pode ter emprego de um dia para o outro. Resolver um problema de sobreendividamento muito dificilmente resolve-se da manhã para o dia. Portanto, é um problema que requer uma proximidade muito grande. Eu depois de alguns dados, 500 famílias despejadas por dia em Espanha, 18% das hipotecas na Irlanda, o milagre económico da Europa, não estão a ser pagas. Estamos a falar de 6,6 milhões de alemães que já não conseguem pagar as suas responsabilidades. Estamos a falar de 10% da população adulta do país, também de líder da Europa. E, portanto, basicamente, eu diria que nós estamos a falar, muitas vezes, de uma batalha contra determinado tipo entre euro-dólar, entre iene, etc. Não, estamos a falar de uma batalha contra a dívida. Pronto, há um novo soberano, que depois pede planos de revisão, vão fazer o trabalho de casa e encontrem lá formas de pagar primeiro os 8 mil ou 9 mil milhões de euros, ou para o próximo 10 mil milhões de euros, e depois vejam com o que é que ficam para gerir o resto do país. E ao nível das empresas é escusado falar, ou seja, nós começámos, e os business cases há uns anos atrás falava-se de 1% de incumprimento nas empresas, as empresas neste momento estão com 14,4%. O crédito à construção está com mais de 27%, o crédito a atividades imobiliárias mais de 20%, a atividade de grosso e comércio a retalho está com mais de 16% de incumprimento. Portanto, quando dizemos, por exemplo, que o novo banco é o banco das pequenas e médias empresas, devemos estar preocupados, porque são estas empresas que efetivamente são os clientes do novo banco. E, portanto, a solidez do banco é absolutamente extraordinária e mais de 30% das PMEs têm créditos em cumprimento. Mais importante que a PME é o pequeno e médio empresário que acorda todos os dias com a angústia e com a depressão de saber que tem alguma coisa, e a Harvard já começa a estudar isto, que é uma mensagem constante de falhado, mentalmente de algo que está a correr muito mal. E estamos a falar de 4,4 milhões de endividados, mais de 2 milhões de sobreendividados e 700 mil que efetivamente já não conseguem pagar dívidas e 30% das PMEs com créditos em cumprimento. Isto, como falei há bocado, portanto, o grande enfoque da construção de atividades imobiliárias ainda em 2013, isto chegou a ser quase 60%, portanto, uma autêntica loucura. E passando um pouco para aquilo que tenho vindo a defender, que é, nós temos estado sempre enfocados na solvabilidade dos Estados e na solvabilidade dos bancos. Ou seja, aquilo que nós temos estado a fazer é, quando não existem ricos suficientes, sacrifica-se a classe média. Quando os cofres estão vazios, aumenta-se a carga fiscal. Ainda hoje estava a ver o Jornal de Negócios, tinha-se aumentado a carga fiscal em 2,1 já este início do ano,
e tinha-se aumentado ainda os custos do Estado em 6, tal. Depois havia um cartoon, que é o cartoon SA dos negócios, que dizia, então, mas agora o que é que se vai fazer? Vai-se aumentar os impostos. Portanto, para equilibrar as despesas que estão a crescer, portanto, vai-se aumentar os impostos. E, portanto, a solvabilidade dos Estados e dos bancos foi o primado. Eu recordo, se formos ver ao Bank of International Settlement, o montante das dezenas de milhares de milhões de euros que desde o início do resgate da Grécia, da Irlanda, de Portugal, foram pagos a bancos estrangeiros. E é claro que havia alternativas, agora cada vez menos, porque basicamente na altura eram os empréstimos interbancários, como aconteceu na Islândia, que estariam em risco. Neste momento já são os próprios depósitos, porque as dívidas que são contraídas junto do BCE e junto da Troika têm mais garantias muitas vezes e estão colaterizadas do que propriamente os próprios depósitos. É claro que há a garantia teórica dos 100 mil euros. E portanto a estratégia proposta não é efetivamente olharmos para a banca e para o Estado, é olhar para a solvabilidade das famílias e empresas por princípio básico. Não existem Estados solventes com famílias e empresas falidas, não existem bancos solventes com famílias e empresas solventes. É claro que existem bancos solventes enquanto os gasodutos têm que estar ligados para saírem 60 mil milhões de euros. Passando a explicar, enquanto a banca tem que se manter em pé, porque se a banca não estivesse em pé não se teria conseguido pagar ao estrangeiro. Mas aquilo também temos que ver, por exemplo, o BCE analisou 130 bancos e disse assim, se houver um crash brutal, precisamos de 9 mil milhões de euros em capitalização dos bancos. Bastou um banco pequenito chamado BES, que é um banco pequeno em Portugal, que consumiu logo 5 mil milhões. Ele não estava nessa análise dos 130, mas o que eu quero dizer é, quando o BCE está a analisar os seus próprios filhos, os seus próprios discípulos, obviamente isto está tudo ótimo, e aponta para 9 mil milhões de euros, bastou cair um pequeno banco para serem necessários 5 mil milhões de euros. Portanto, estamos dentro de uma propaganda e falácia, e claramente, e também tenho aqui uma coisa a dizer, em que o poder já migrou dos parlamentos para o outro, já não está claramente em Estrasburgo e Berlim, estará com certeza noutro sítio. O que é que, e passando muito rapidamente, vou-lhe só pedir mais alguns minutos, por um lado, temos uma questão de estoque, já não é só uma questão de fecharmos a torneira, porque a banheira está a transbordar, quer em termos soberanos, quer em termos empresariais, quer em termos familiares, e temos também uma questão de fluxo, mas o estoque também tem que ser endereçado, e falo muito em saber a constituição de um fundo de resgate. Porquê? Porque isto, como falei, e vou terminar, tem pena, mas vou terminar com este quadro, depois a apresentação fica cá, e há muito mais. Por um lado, ao nível estatal, ao nível da regulação, é impensável continuarmos a ter uma não lei de elegibilidade do devedor, não termos taxas máximas, aliás, como também prevêem neste ponto, quando nós já estamos a pagar, muitas vezes, taxas negativas por depósitos junto do BCE, não é admissível que a margem seja superior a 20%. Ou seja, que sejam permitidas taxas de 20%, 21% ou 22%. Não é admissível que as empresas portuguesas paguem mais 8% ou 9% que as empresas alemãs. É claro que são os preguiçosos que olham para a energia como um bode expiatório, como foi dito ontem pelo presidente da EDP, Carlos Mexia. Mas se nós olharmos para os juros que pagamos, para a energia que pagamos e para todos os outros conjuntos, não, aqueles empresários que ainda não estão em cumprimento são autênticos heróis. Outra coisa que tem a ver com a parte estatal, tem a ver com toda a parte da legislação de insolvência e exoneração de passivo. É inadmissível a nossa legislação e exoneração de passivo. Eu peço que eu falo mais assim quando estou, no final do dia, cansado. Mas quando nós olhamos com pedidos de insolvência e exoneração de passivo, que vai congelar uma família durante 5 anos, em que lhe vai ser atribuído, e provavelmente o Sr. Doutor vai falar muito melhor, vai falar, ótimo. Pronto, como é que é possível cortar-se a perspectiva de vida, mesmo para uma família que não tem qualquer colateral em risco, durante 5 anos? Porquê é que não há um new beginning como há nos Estados Unidos, ou em qualquer país que seja minimamente nem é civilizado? Pronto. E portanto há muito mais ainda para fazer. Eu tenho alguns papers sobre o que é necessário também, ou o que é eu aponto como necessário em termos de regulação. Depois, ao nível das práticas bancárias, nós neste momento estamos a matar muitas entidades solventes em termos económicos, quer ao nível familiar, quer ao nível empresarial. Passo a explicar. Se não fosse a cadência com que se cobram as dívidas, muitas vezes, na realidade, multicrédito e de sobreendividamento, as famílias e as empresas sobreviviam. Mas como cada um deles quer ir mais rápido que o outro, buscar o seu dinheiro antes que a família colapse, o próprio modelo de sobreendividamento e multicrédito cria, efetivamente, insolvência familiar. E, portanto, a prática de recuperação de cliente, mais uma vez, aquilo contrário ao que eu aprendi completamente na minha universidade, é estabelecer uma estratégia de win-win. Ganha o banco, que não tem que provisionar o crédito todo da família ou da empresa, e ganha a família que não tem que ir para a insolvência. Portanto, ao contrário daquilo que nós aprendemos, que não existem almoços grátis, quando lancei o meu livro aqui, disse exatamente o contrário, que é, existem almoços grátis. Muitas vezes é preciso a boa vontade e irmos à procura deles. Depois temos, obviamente, um nível mais comunitário, e aqui é fundamental. E quando nós ouvimos falar da rede de apoio ao consumidor endividado, estamos a falar de uma rede que apoia 9 mil pessoas, a DECO diz que apoia 20 mil pessoas com 7 a 9 pessoas. É óbvio que se nós fizermos algumas contas, estamos a falar de mais de 20 casos por dia. Portanto, é absolutamente impossível haver um atendimento claro a essas pessoas.
É fundamental centros de apoio às famílias e às pequenas empresas, até porque eu estive já a falar com muitas câmaras, os próprios técnicos que estão ligados a este problema não querem falar com as famílias, porque sabem que depois existem processos complicadíssimos ao nível jurídico. Eles têm medo de dar algum tipo de recomendação, depois a família aparece com um papel a dizer, olha, eu fui penhorado porque o senhor disse para fazer isto e afinal deu tudo errado. Portanto, estas redes são fundamentais e mais do que isso, formar as pessoas para essas redes. Portanto, estamos a falar de um problema que é uma pandemia, não são 20 mil pessoas, não, estamos a falar de mais de 2 milhões de pessoas. Por outro lado, sustentabilidade de deficiência financeira ao nível da educação. Portanto, Portugal em 2010 fez um estudo desastroso acerca da nossa literacia financeira, portanto, teve-se a vender literalmente repousados num modelo agressivo de crédito e voltou-se. Basta olhar novamente para os anúncios na televisão. E, por fim, aquilo que está ali relacionado exatamente, e mesmo para terminar, com esta constituição de bancos sociais de resgate. A banca social caracteriza-se, por um lado, por um propósito claro, e neste caso seriam um banco de resgate, ou seja, o único objetivo era a reestruturação das dívidas das entidades endividadas, totalmente transparente. Por outro lado, haver uma transparência completa, que é como estes bancos funcionam, para não haver apropriação qualquer de valor. E, portanto, todos os ativos podem ser perfeitamente vistos por todos os stakeholders destes bancos, quer sejam os detentores de capital, quer sejam os detentores de passivo. Impede-se, assim, uma coisa muito engraçada, e falei nisso no outro dia ao Vice-Governador do Banco de Portugal, que é irem a uma comissão parlamentar, dizer que não veem nada, porque as instituições são opacas. Pode-se criar regulação para as instituições serem menos opacas. E aí já não precisamos de fazer aquelas figuras para a Comissão Parlamentar. E, portanto, tornar as instituições mais transparentes faz com que a regulação seja mais simples, quer ao nível do regulador, quer ao nível para todos os outros stakeholders. E, por fim, obviamente, uma estrutura mais democrática de desígnios e de condução dessa banca. Esta banca baseia-se em 3 princípios muito básicos. Um deles é a consolidação negociada, portanto, criar cooperativas de consumidores que lutem de igual para igual com as instituições de crédito, nomeadamente ao nível de crédito ao consumo. Limite de riscos futuros, é fundamental haver um plano a médio prazo de limitação de riscos futuros e, obviamente, uma relação de proximidade. E isto, eu terminaria com isto, porque é convidar cada uma das entidades do ecossistema a não estar a olhar para a sua própria solvabilidade e a própria sustentabilidade, e como o Rilke dizia, que era os olhos virarem para fora. E, portanto, que um banco permita-se olhar o cliente e falar com esse cliente. E, portanto, obviamente, nessa relação de proximidade é permitido ouvir e é permitido realmente desenhar algo que seja adequado a uma família, a um pequeno negócio, etc. Obrigadíssimo, espero não ter alongado muito e muito obrigado mais uma vez pelo convite.